E aí, tem uma frase na Bíblia dita pelo apóstolo Paulo que, vamos combinar, soa meio estranha. Morrer é lucro. Como assim? Hoje a gente vai desvendar juntos o que essa afirmação super forte realmente significa. Bora lá? Pois é, né? Acho que todo mundo já se sentiu assim. A impressão de que a vida é uma batalha constante. Uma luta que não acontece só aqui fora, mas principalmente dentro da nossa mente e do nosso coração. Sabe como a Bíblia chama isso? De o grande conflito. E não é uma guerra com armas que a gente conhece, mas uma batalha espiritual. Uma guerra de ideias, de valores, de princípios. E para lutar, a gente precisa conhecer as armas certas. E olha só que interessante o contraste de armas nesse conflito. De um lado, a gente tem as ferramentas do inimigo. Crítica, medo, pressão social, tudo aquilo que nos coloca para baixo. Do outro, as nossas armas espirituais. Amor, paz, paciência e, claro, a mais poderosa de todas, a Palavra de Deus. A escolha do arsenal com certeza define o resultado da nossa guerra de todo dia. E é bem no meio dessa batalha toda que o apóstolo Paulo simplesmente solta uma frase que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum. Uma afirmação que choca e faz a gente se perguntar, como assim a morte pode ser algo bom? Tá aí na tela. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira parte é linda, super inspiradora. Mas a segunda, lucro? Como é que a morte, o fim de tudo, pode ser considerado um ganho? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Bom, muita gente lê esse verso e já pensa, Paulo acreditava que ia morrer e ir direto para a presença de Cristo. Só que essa ideia meio que bate de frente com o que a própria Bíblia ensina em outros lugares, que a morte é como um sono, um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Então, o que Paulo quis dizer de verdade? Para a gente entender o real significado, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo lá para o idioma original. A chave para desvendar esse enigma todo está em uma única palavrinha grega que Paulo usou. E a palavra é kerdos. Em grego, significa exatamente isso: lucro, ganho, vantagem. Quando Paulo usou kerdos, ele não estava falando de um benefício imediato, tipo, morri, ganhei. Ele estava pensando num ganho estratégico, um ganho final, dentro do grande plano da salvação. Então aqui está o pulo do gato. Esse kerdos, o lucro de Paulo, tem na verdade dois significados bem profundos que se conectem. O primeiro é o lucro final, a recompensa definitiva. E o segundo é um lucro missionário, um ganho para o reino de Deus aqui e agora. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro significado tem a ver com a perspectiva da eternidade. Pensa comigo, se a morte é um sono, a próxima coisa que alguém que morreu em Cristo vai viver de forma consciente é a volta de Jesus. É como fechar os olhos aqui e, num piscar de olhos, abri-los já na ressurreição, para receber o prêmio máximo, o próprio Cristo. Para Paulo, perto desse ganho, qualquer outra coisa nessa vida era perda. Agora, esse segundo ponto, gente, é simplesmente genial. Paulo, o grande missionário, também via a possibilidade da sua morte como um lucro para a missão. A forma como um cristão encara a morte com esperança e confiança pode ser o testemunho mais poderoso que existe. O contraste com o desespero de quem não tem esperança acaba inspirando, tocando corações e fortalecendo a igreja. A morte dele seria como um último sermão, sabe? No fim das contas, os dois significados chegam no mesmo lugar, na mesma verdade central. Porque Cristo venceu a morte lá na cruz, a nossa vitória final já está garantida. Viver é lutar ao lado dele e morrer é simplesmente a passagem para essa vitória final. Não existe motivo para ter medo. Ok, a teoria é incrível, né? Mas como é que isso muda a nossa semana na prática? Chegou a hora de transformar a teoria em ação com o nosso desafio bíblico. O desafio é simples, mas muito poderoso. Primeiro passo, identifique qual é a sua principal batalha essa semana. Pode ser no trabalho, em casa, na sua mente. Segundo, escolha de propósito uma arma espiritual daquela lista para usar nessa luta. E terceiro, o mais importante de tudo, enquanto estiver lutando, lembre-se de que a vitória final já está garantida em Cristo. Isso muda totalmente a nossa perspectiva. E se essa perspectiva de vitória te fortaleceu, não guarda só para você. Compartilhar essa mensagem de esperança com alguém que também está enfrentando uma batalha pode fazer toda a diferença no dia dessa pessoa. E para a gente fechar, fica a reflexão. Olhando para a sua semana, qual daquelas armas espirituais, amor, paz, paciência, a palavra, é a mais necessária para você empunhar agora? Deixa aqui nos comentários para a gente se fortalecer em comunidade. Um grande abraço e até a próxima!